Oi pessoal, a aula de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente sobre os motivos da Primeira Guerra. Vamos dar uma olhada nos principais fatores que costumam ser apontados como os causadores desse conflito, iniciado em 1914 e encerrado em 1918. Ok? Então vamos lá. Então, o assunto é Primeira Guerra Mundial, no caso, as origens da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que quando a guerra estourou, em 1914, ninguém imaginava que ela seria a Primeira Guerra Mundial. Ela foi chamada de Grande Guerra. Depois que estourou a Segunda Guerra Mundial, é que a Grande Guerra de 1914 passou a ser chamada de Primeira Guerra Mundial. O que essa guerra representou? Qual foi o seu significado? Primeira coisa, pessoal, ela foi a primeira guerra generalizada envolvendo todas as grandes potências industriais do mundo. Isso nunca havia acontecido até esse momento. Isso iria se repetir na Segunda Guerra Mundial. Ela foi também uma disputa, ela foi essencialmente, na verdade, uma disputa pela hegemonia na Europa entre a Alemanha, uma nova potência em ascensão, e a Grã-Bretanha, França e Rússia, que eram as potências tradicionais. Ela representou também o fim da era da supremacia europeia, daquela fase da supremacia econômica e militar da Europa no mundo. Essa era se encerrou com a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começam a assumir uma posição que antes era da Europa. Ela representou também o fim do longo século XIX, aquela fase inicial da Idade Contemporânea, marcada pelo impacto, pelos desdobramentos políticos, ideológicos e sociais da Revolução Francesa, da Revolução Industrial Britânica, e do liberalismo, e marcada também pelo liberalismo. De fato, ela marcou também o fim da Pax Britânica, aquela fase de hegemonia econômica, naval e imperialista da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha perde essa supremacia. A Primeira Guerra também encerrou a Belle Époque, a fase de prosperidade e otimismo da civilização burguesa europeia. E ela também encerrou a Paz dos 100 Anos, que coincide aí com a Pax Britânica. A Paz dos 100 Anos, como nós vimos, foi aquela situação de ausência de uma guerra generalizada entre todas as grandes potências da Europa. Desde as guerras napoleônicas, que uma guerra desse tipo não aconteceu até chegar à Primeira Guerra Mundial. Agora reparem, muitos historiadores consideram que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial ela precisa ser analisada em conjunto com a Segunda Guerra Mundial. De acordo com essa visão, as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fazem parte de um mesmo conflito, de uma mesma guerra, que alguns chamam de Guerra dos 31 anos, que outros chamam de Nova Guerra dos 30 anos. Nova Guerra porque no século XVII, entre 1618 e 1648, portanto quase que exatamente 300 anos antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Primeira Guerra dos 30 anos, onde um dos principais palcos, não o principal, foi a Alemanha. Agora essa nova Guerra dos 30 anos ocorreu na primeira metade do século XX. Ela foi um conflito militar global das grandes potências industriais e coloniais, marcada então, caracterizada por duas fases intercaladas por um período de paz instável e provisória. A primeira fase foi a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, a guerra interrompida em 18, veio um período de 20 anos aproximadamente, conhecido como Entre Guerras, com uma paz muito instável, e a guerra foi retomada em 39 para só ser encerrada em 45. Essa segunda fase de 39 a 45 é o que a gente costuma chamar de Segunda Guerra Mundial. A nova guerra dos 30 anos teve como centro a Europa. Nas duas ocasiões, pessoal, a Alemanha enfrentou uma coligação composta pelo Reino Unido, UK, United Kingdom, Reino Unido, Grã-Bretanha, basicamente. Então, uma coligação representada pela Grã-Bretanha, pela França, pela Rússia e pelos Estados Unidos, nas duas ocasiões, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, a Alemanha tentou estabelecer uma nova ordem europeia sobre sua hegemonia alemã na Europa, portanto, num quadro de unipolaridade, com o poder centrado na Alemanha, assegurando a paz no continente, mas de acordo com os interesses da Alemanha, uma Pax Germânica. Ao passo que Grã-Bretanha, França, Rússia e, no final, até os Estados Unidos vão lutar contra esse projeto alemão, vão defender uma ordem europeia tradicional
baseado no equilíbrio do poder e na multipolaridade. Se bem que, como a gente vai ver, ao longo da Segunda Guerra Mundial, a Rússia, que era na época a União Soviética, tinha um outro plano, né? Mas, a princípio, vai apoiar essa ideia de manter uma ordem tradicional europeia baseada no equilíbrio do poder. A Primeira Guerra Mundial, nesse caso, a primeira fase da Guerra dos 31 anos, ela ocorreu quando a Alemanha era um império. Era o Império Alemão, o Segundo Reich, a monarquia do Kaiser Guilherme II. Nessa época, nessa Primeira Guerra, a Alemanha lutou ao lado da Áustria-Hungria e do Império Turco Otomano. As três compunham as chamadas potências centrais. E enfrentaram os aliados, ou entente, compostos principalmente pelo Reino Unido, França, Rússia, que já estava em guerra desde 14, o Japão na Primeira Guerra lutou contra a Alemanha, entrou na guerra também em 14, a Itália, que tinha uma aliança formal com a Alemanha antes da guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, traiu a Alemanha e a Áustria-Hungria, e em 1915 entrou na guerra contra a Alemanha e contra a Áustria-Hungria, na verdade primeiro contra a Áustria-Hungria, depois que luta contra a Alemanha. Os Estados Unidos e o Brasil entraram na guerra também contra as potências centrais em 1917. Ora, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era a República Nazista, o Terceiro Reich, quer dizer, a ditadura do Führer Adolf Hitler. Nesse caso, a Alemanha formou uma outra aliança, chamada Eixo, onde Itália e Japão, que tinham lutado contra ela na Primeira Guerra Mundial, agora lutaram ao seu lado. Vamos ver depois por quê. Agora, os inimigos, os adversários, foram basicamente os mesmos, quer dizer, os aliados. Reino Unido, França, já em guerra contra a Alemanha desde 1939, a União Soviética, quer dizer, a Rússia, né, entrou na guerra em 1941 contra a Alemanha, os Estados Unidos também em 1941 contra a Alemanha, o Brasil entrou no ano seguinte, em 1942, a China já estava em guerra contra o Japão desde 1937, né, mas formalmente estava no bloco dos aliados. Aqui vocês têm um mapa da Europa na época da Primeira Guerra Mundial. Olha lá, a Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, né, a Bulgária também, formavam as potências centrais. Essa nova Guerra dos 30 anos, tanto na fase da Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, foi caracterizada por um fenômeno chamado guerra total, a guerra moderna, entre as maiores potências industriais. Nessa guerra, o Estado ele mobiliza toda a sociedade para poder derrotar o inimigo. Envolver em larga escala os civis de uma maneira, pessoal, inédita. Quer dizer, praticamente toda a nação envolvida nesse conflito. O Estado interfere na economia, ocorre então um processo de dirigismo econômico, planificação econômica, ocorre um recrutamento militar em massa e uma intensa propaganda patriótica, inclusive com a censura, para evitar que circulassem informações ou notícias pessimistas, né, a respeito da guerra. Isso aconteceu tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi um fenômeno, né, dessa nova guerra dos 30 anos. Como essa guerra envolveu impérios ou grandes potências que eram impérios coloniais, as suas colônias também foram mobilizadas, numa escala inédita. Né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, entre vários exemplos, a Índia, que era a principal colônia da Grã-Bretanha, teve um papel destacado. Além disso, aqueles domínios britânicos, né, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, também tiveram um papel de destaque na guerra. Então, ocorreu também uma ampla mobilização e participação das populações nativas, né, das colônias nesse conflito. Okay? A Guerra dos 30 anos, da nova Guerra dos 30 anos, né? A nova Guerra dos 30 anos teve consequências decisivas na história do mundo contemporâneo. A Europa saiu enfraquecida e seu poder global declinou. Com o enfraquecimento dos impérios coloniais, tanto dos vitoriosos quanto dos derrotados nas duas guerras, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a desintegração desses impérios, né, na Ásia e na África, levando à descolonização afroasiática. Os Estados Unidos assumem a hegemonia econômica global e acabam adquirindo a liderança militar e política no mundo capitalista. Por outro lado, na Primeira Guerra Mundial estourou a Revolução Bolchevique ou comunista na Rússia, que leva à criação da União Soviética, e a União Soviética sai fortalecida da Segunda Guerra Mundial. Então, pegando como um todo, a nova Guerra dos 30 anos levou ao nascimento e à expansão do socialismo, o estabelecimento de regimes comunistas no pós-guerra na Europa Oriental e na Ásia.
Forma-se uma nova ordem internacional no final dessa nova guerra dos 30 anos, uma ordem internacional bipolar, baseada na rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, no lugar daquela tradicional ordem multipolar centrada nas grandes potências europeias. E, no final da Primeira Guerra Mundial, é criada a Liga das Nações, que é substituída no final da Segunda Guerra pela ONU, quer dizer, organizações internacionais voltadas para a cooperação, segurança coletiva e paz mundial, organizações inexistentes até então. Então, esse quadro da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, o estudo da Primeira Guerra Mundial, ele tem que ser feito levando em consideração esse quadro maior, né, de uma nova guerra dos 30 anos, pelo menos a visão, né, de muitos historiadores. Eu, pessoalmente, compartilho dessa visão. Eu vou parar agora para o vídeo não ficar muito pesado e já continuo falando da Primeira Guerra Mundial propriamente dita, ok?